Olá, muito bom dia, graça e paz. Hoje, sexta-feira, 27 de março de 2026. Estamos aqui com a continuidade da série Vontades Próprias. Hoje é a quinta parte. Vamos falar com Deus. Senhor Deus amado e bendito, em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua bênção sobre todos nós, para que o Senhor nos ajude a entender e ter forças para fazer tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Hoje temos como o título dessa parte: Escolhas fora da vontade de Deus. Na vida, aqui na terra, sempre existe escolhas. Existem escolhas certas e escolhas erradas. E muitas das vezes nós nos damos mal como quando fazemos umas escolhas erradas, fora da vontade de Deus. Vamos refletir um pouco sobre isso hoje. Vamos ter como texto básico bíblico dessa meditação, livro do profeta Jonas, capítulo 3, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que diz o seguinte: Vindo a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Nós vemos aqui uma escolha errada, uma escolha fora da vontade de Deus. O profeta Jonas servia a Deus e Deus deu-lhe uma mensagem para ir à cidade de Nínive para proclamar a palavra de Deus de juízo, para que o povo pudesse se arrepender dos seus maus caminhos. E assim tem sido também em nossos dias. Deus nos dá a palavra para a gente falar e nos regrar dos caminhos errados, tanto para nós mesmos como para as pessoas que ainda não conhecem a vontade de Deus e que vivem uma vida fora da vontade de Deus. E Jonas fez uma opção errada, escolhendo não ir proclamar a palavra de Deus para que o povo ali pudesse se arrepender. Então, o que vamos entender aqui sobre esse assunto de hoje? Escolhas fora da vontade de Deus. Às vezes, Deus nos dá a palavra dele para nos regrar a vontade dele, e acontece que algumas das vezes as pessoas, nós mesmos, fazemos escolhas erradas, saímos da vontade de Deus, e isso é o que Deus não quer, porque a vontade dele é boa, é para nos regrar, acertar a vontade dele. Vamos começar com a primeira pontuação aqui, que diz o seguinte: há situações que nós, mesmo sabendo a vontade de Deus, findamos tomando rumos errados. Então, Jonas sabia que Deus era misericordioso, bondoso e nos ensina o caminho da justiça. E ele, assim, se desviou, não fazendo a vontade de Deus. E é isso que Deus não quer. Deus quer que a gente tenhamos temor para nos guiar pela vontade dele. Porque fazendo a vontade
dele, nós trilharemos o caminho da paz, o caminho do bem que nos conduz a viver na presença de Deus. Segunda pontuação, e aqui já estamos concluindo com essa meditação. Às vezes tomamos rumos fora da vontade de Deus, por falta de gratidão, reconhecermos a forma do grande amor de Deus. Então, o que aconteceu? Jonas não teve a gratidão de proclamar o amor de Deus. Então, todos nós que sabemos do amor de Deus, do que Deus é e tem feito por todos nós, vamos dar aqui um grande exemplo do grande amor de Deus. Ele nos enviou seu Filho para nos salvar. Então, conhecendo esse amor, nós devemos ser gratos e falar para outras pessoas que precisam conhecer esse amor. E isso é uma forma do servo de Deus expressar uma gratidão. É sempre falar para outras pessoas, olha, eu não era feliz, eu não tinha esperança de vida eterna, mas Deus, por meio da palavra dele, do Espírito Santo, me fez conhecer esse amor. Então, quando a gente é grato pelo que Deus nos fez, a gente queremos passar para que outras pessoas também recebam essa misericórdia e esse perdão de Deus para nossas vidas e entender a vontade de Deus. Vamos citar um versículo bíblico aqui, vamos ler agora para concluir essa meditação. 2 Crônicas, Velho Testamento, capítulo 32, 33, versículo 12. E fala sobre isto, sobre a gente reconhecermos e ter a gratidão por tudo que Deus fez por nós. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12, diz o seguinte: ele, angustiado, suplicou deveras ao levarem ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E Deus ouviu a sua oração. O que aconteceu com esse texto que lemos agora? Que todo o texto dele está contido no capítulo 33 de 2 Crônicas até o versículo de número 37. Houve um rei no tempo do Velho Testamento que o nome dele era Manassés. Ele começou a fazer coisas aberrantes, fora da vontade de Deus, e Deus enviou outro rei que o prendeu. Esse rei Manassés, que era um dos reis no tempo da cidade, no tempo do país ali em Israel. Manassés fez o que não agradava a Deus. E Deus é justiça, e enviou outro rei de outra nação e o levou preso. E ali, ele já próximo de sua morte, naquela prisão, ali na Síria, o rei da Síria fez ele cativo, prendeu ele. Ele se arrependeu de todas as coisas erradas da vontade própria dele. E ali Deus é muito maravilhoso. Deus é glorioso. E nós, quando reconhecemos, temos essa gratidão para com Ele. A gente, mesmo quando alguém está trilhando caminhos errados, como o rei Manassés, mas que reconhece o seu erro, se humilha, Deus se inclina. Este é o Deus que fez os céus e a terra, um Deus compassivo, longânimo, mas Ele ama a justiça. Então, quando estivermos fazendo algo em caminhos errados, em vontade próprias,
fora da vontade de Deus e que a gente se volta para Ele com um coração sincero, Ele é misericordioso para nos perdoar e nos salvar e fazermos nos voltar para a vontade dEle. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus amado e eterno, a verdade é, meu Deus, que o Senhor sempre se volta para o ser humano, para corrigi-lo das vontades erradas, para nos voltar para Ti. O Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, sempre procurando o bem do ser humano, para nos voltar para Ti e fazer o que é correto e agradável para estarmos em Tua presença. Nos ajuda a todos nós, em nome do Senhor Jesus, é o que Te oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, ótima sexta-feira, até amanhã, sábado, com a última meditação dessa série Vontades Próprias. Deus abençoe a todos e até lá.